Dor abdominal é uma das queixas mais comuns no pronto-socorro, juntamente com cefaleia e lombalgia. Quer dizer, sempre que você estiver de plantão, muito provavelmente você vai atender um paciente com dor abdominal, né? E pelo fato de ser tão recorrente assim e nos apresentar uma imensidão de hipóteses diagnósticas, em muitas situações a gente não vai conseguir dizer exatamente qual que é o diagnóstico etiológico desse paciente, tá? E aqui a minha proposta para você nessa breve aula é buscar responder sempre em primeiro lugar uma pergunta. Essa dor abdominal é um abdômen agudo? Esse paciente com dor abdominal, ele tem um abdômen cirúrgico, ou seja, é uma dor abdominal que necessita de intervenção cirúrgica? É importante que você sempre olhe, a partir de hoje, o paciente com dor abdominal a partir dessa régua, tá? Você vai buscar sempre responder essa pergunta. Esse paciente precisa de cirurgia ou não? E aqui a gente vai abrir 5 síndromes importantes, né? 5 abdômenes agudos aqui para esses pacientes. O primeiro deles, abdômen agudo inflamatório infeccioso. Segundo, abdômen agudo hemorrágico. Terceiro, abdômen agudo obstrutivo. Quarto, abdômen agudo perfurativo. E quinto, abdômen agudo vascular ou isquêmico. Tá? E em cada uma dessas síndromes, né, em cada um desses contextos aqui, eu tenho informações, eu tenho sinais, tanto dentro da história desse paciente quanto dentro do exame físico, que me levam para um desses lugares. Quando eu estou falando de um paciente com abdômen agudo inflamatório infeccioso, como a gente vai ver lá no módulo de emergências cirúrgicas, né, apendicite, diverticulite, colestite, assim por diante, eu tenho algumas características comuns desses pacientes. São pacientes ali com dor abdominal que tem, muitas vezes, alteração de sinais vitais, especialmente febre. Então, sempre que eu estiver diante de um paciente com dor abdominal, né, e queda do estado geral e febre, eu devo necessariamente afastar essa possibilidade. Quer dizer, um paciente com dor abdominal e febre pode ser uma gastroenterite também, tá? Mas eu preciso afastar a possibilidade de apendicite em primeiro lugar. Já quando eu estou falando de um abdômen agudo hemorrágico, seja lá de onde advém esse sangramento, se é de um hemangioma hepático, né, se é de uma rotura do baço, independente de onde vem esse sangramento, esse paciente, além de uma dor abdominal, ele pode apresentar para mim, ele provavelmente vai apresentar para mim, uma palidez, uma fraqueza, uma astenia, que é característica de qualquer paciente que tem um sangramento agudo relevante, né? Assim como a gente vai ver lá nas aulas de hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa. Paciente com choque em geral, né, é um paciente que pode se apresentar fraco, astênico, com rebaixamento do nível de consciência, taquicárdico, hipotenso, né, muito pálido, com uma queda importante do estado geral. Essas são características de um paciente que está sangrando. É mais difícil, mais desafiador, né, e a gente vai ver isso lá na aula de abdômen agudo hemorrágico, é mais difícil e desafiador aqui nesse contexto, porque eu não vejo muitas vezes o sangue, tá? Então, muitas vezes eu tenho esse sangramento, né, por conta de um hemangioma hepático que rompeu ali, que está sangrando, e eu não consigo ver esse sangramento como acontece, né, numa lesão traumática ali de membro, né, num cenário de trauma ou numa hemorragia digestiva alta, que eu vejo hematêmesis, que eu vejo a melena. Tá? Então pode ser mais desafiador. No paciente com abdômen agudo obstrutivo, o que a gente tem é uma história de, além de dor abdominal, uma história de distensão abdominal. Paciente com abdômen agudo, um abdômen globoso, um abdômen distendido, que pode ter um relato de parada de eliminação de flatos e fezes. E eu dentro do contexto desse paciente, dentro da história desse paciente, alguma coisa pode me levar a imaginar que ele está obstruindo, como por exemplo uma lesão neoplásica, né, um câncer, como por exemplo uma hérnia interna, como por exemplo, né, uma hérnia encarcerada e assim por diante. Beleza? Então eu tenho esse quadro de abdômen agudo obstrutivo. No caso do abdômen agudo perfurativo, eu também tenho um abdômen distendido, né? Eu tenho um abdômen globoso, distendido, uma dor abdominal importante e aguda, né? Mas a história desse paciente é um pouco diferente, né? É um paciente que eventualmente faz uso de anti-inflamatórios cronicamente, né? Que já tem um diagnóstico de doença ulcerosa péptica, né, uma úlcera gástrica, um paciente que já teve algum episódio de hematêmese ou de melena, de HDA, por conta disso, e agora, né, teve uma perfuração dessa úlcera
de estômago, ou um paciente que tem doença inflamatória intestinal, já sabidamente, né, e fez uma perfuração intestinal, ou um paciente que tem doença diverticular, ou um paciente que tem uma neoplasia também de intestino, já sabidamente, fez uma perfuração e está com esse abdômen distendido, está com esse abdômen agudo perfurativo. Beleza? E aí, claro, né, como a gente vai ver lá na aula de abdômen agudo perfurativo, né, uma série de maneiras ali, através dos exames de imagem, da gente conseguir fazer esse diagnóstico. E, por fim, o abdômen agudo vascular ou isquêmico, né, que, no meu entendimento, é o mais desafiador da gente chegar num diagnóstico. Muitas vezes há ali uma dissociação entre a história do paciente e o exame físico, né? O paciente relata uma dor muito intensa, mas na hora de palpar não sente tanta dor assim. Mas eu vou pensar nessa possibilidade, especialmente quando eu estou diante de um paciente tabagista de longa data, um paciente portador de doença arterial, um paciente que já infartou, um paciente portador de DAOP, um paciente que já é sequelado de AVC, um paciente que tem, né, doença aterosclerótica no coração, né, nas coronárias, nas carótidas, nos membros inferiores, também, naturalmente, tem fator de risco para ter doença aterosclerótica na artéria mesentérica, por exemplo. Também nos pacientes portadores de arritmia. Então, eu vou olhar um paciente com esse perfil, né, aquele paciente tabagista, arteriopata, crônico, por inúmeras razões e inúmeras causas. Beleza? E aí eu devo sempre lembrar da possibilidade de um abdômen agudo vascular, de um abdômen agudo isquêmico, né? Um paciente que já tem, por exemplo, uma queixa de dor pós-prandial, uma dor abdominal pós-prandial. Quando o paciente se alimenta, o alimento chega, ele precisa ser digerido, mais sangue deve se deslocar para essa região, mas o paciente tem uma estenose importante de artéria mesentérica superior, por exemplo, e aí vem essa dor abdominal pós-prandial. Beleza? Então, são maneiras, né, da gente olhar para esse paciente com dor abdominal pensando sempre em responder a essa pergunta. Esse meu paciente, ele tem um abdômen agudo cirúrgico ou não? Tá? Uma vez que eu consigo afastar a possibilidade de um abdômen agudo cirúrgico, eu posso investigar outras patologias, outras doenças, outros diagnósticos etiológicos específicos que têm um prognóstico muito melhor do que um paciente com um abdômen agudo, paciente com abdômen cirúrgico, beleza? Ao longo de todo o TPSZ, a gente terá a oportunidade de discutir patologias específicas que têm a dor abdominal como seu sintoma principal ou como um dos seus sintomas principais, como é o caso da colecistite, como é o caso da apendicite, como é o caso da diverticulite, né, dos outros abdômenes agudos todos, da pancreatite aguda, paciente com dengue, por exemplo, do paciente com colangite, né, do paciente com pancreatite aguda e assim por diante. Tá? Então, o mais importante diante de um paciente com gastroenterite, então o mais importante diante de um paciente com dor abdominal é, em primeiro lugar, afastar a possibilidade de um abdômen cirúrgico. E é claro, a partir daí, né, eu consegui ter mais tranquilidade para desenvolver o raciocínio em cima desse paciente. Beleza? Eu acredito que essa é uma forma simples da gente olhar para o paciente com dor abdominal a partir daqui, depois, né, se aprofundar tanto do ponto de vista diagnóstico quanto do ponto de vista terapêutico nas diversas patologias associadas à dor abdominal no pronto-socorro.